Olá, sou Ana Paula Ramos, professora de espanhol do Colégio Farias Brito. Vamos aqui comentar a prova maravilhosa da UES 2026.2. A UES veio exatamente com a proposta que é o texto, nesse caso aqui, 7 questões de interpretação de texto, eu vou comentar cada uma, comprovando que cada questão tem sim no texto, a gente vai fazer essa conferência e apenas uma questão de gramática. O texto, a ideia central do texto é justamente no título, que ele coloca o quê? Si vas a viajar con tu perro. Lembrando que perro em espanhol é cachorro. Então, si tu vas a viajar com tu perro. Então, vamos aqui comentando a questão 78. De acordo com o texto, em relação a los perros que viajan por carreteras, por estradas. Você vem bem aqui comigo, lá no texto, nas linhas 5, ele diz: llévalo al veterinário antes de salir y asegúrate de que tiene todas las vacunas que puedan necessitar. Então, eu tenho aqui como resposta correta o item C, devem ter las vacunas que necessitem. Vacunas, vacinas. Depois nós seguimos aqui para a questão 79. Al viajar con tu perro, el texto recomenda. Então, nós vamos seguir aqui, dar uma conferida, lá nas linhas 17 e 18. Ele diz aqui: no está de más comprar de paso um buen lote de produtos antiparasitários. Ora, se eu estou falando aqui de uma viagem, e estou falando de uma viagem com el perro, e lá ele diz para levar, para comprar um buen lote de produtos antiparasitários, ele está fazendo referência de levar algum tipo de medicina canina. Professora, no caso, medicina, remédios, né? Então, algum remédio que o seu cachorro, el perro, tem o costume já de tomar. Então, resposta correta, item A. Questão 80. Para um viaje com perro, el texto também nos disse. Lá nas linhas 10 a 13, ele diz: tu mascota pode necessitar um montão de coisas, que luego, quizás, não sejam fáceis de conseguir. Por que a resposta correta é o item B? Porque justamente levar esses itens antes da viagem, porque durante a viagem pode ser difícil de encontrá-los, né? Então, resposta correta, item B. Levar coisas difíceis de serem encontradas. Porque lá no texto diz, quiçá não sejam fáceis de conseguir. E esse quiçá aí o que é? Talvez. Questão 81. Ele diz assim: se el viaje com el perro es para el exterior. Entre as linhas 23 e 25, ele diz: que hoteles admitem mascotas? Entérate antes de reservar, porque pode haver desagradáveis surpresas. Então, antes de você viajar, o ideal é que você confira se aquele hotel, eles recebem animais de estimação, mascotas. Então, resposta correta, item D, porque há alojamentos que não admitem perros. Seguinte questão, 82.
Para viajar com peros, disse o texto. Entre as linhas 27 e 30 diz: si va en la parte de atrás, desconecta los altavoces allí, porque los sonidos le afectan mucho más que a los humanos. Então, desconectar as altavoces, los altavoces, é não colocar rádio. E eu tenho como essa resposta o item A. Es mejor no poner la radio si él va en la parte de atrás. O texto fala com muita clareza que o som afeta muito mais os animais do que os humanos. Então, resposta correta, item A. Questão 83. Todavia nos disse o texto, lembrando que todavia é ainda. Então, o texto dá uma orientação. Conduce com cuidado. Dirija com cuidado. Frenazos, acelerações e o sonido de claxon le sienta fatal. Então, ele pede para você dirigir com cuidado. Freadas bruscas, acelerações repentinas e o som da buzina são terríveis para ele. Então, se são terríveis para os animais, esse som, el sonido de la bocina, le causa daño al perro. Então, resposta correta, item C. E na questão 84 diz que, no texto se afirma também, olha, entre as linhas 33 e 35, ele dá assim as informações que ele diz o quê? Manter uma rotina. Então, se você vai viajar com o supero, manter uma rotina. E ele ainda segue dando as instruções. Alimenta-lo a las mesmas horas. Então, eu tenho que seguir, segundo o texto, os mesmos hábitos, porque lá no texto diz que é para seguir, que é para manter uma rotina. Então, resposta correta, item D. 85, a única questão de gramática maravilhosa, nós comentamos na nossa aula de revisão, né? Que bom que caiu essa questão, eu tenho certeza que foi muito tranquila para você fazer, porque aí ele diz primeiro lugar. Então, eu tenho primeiro como a palavra completa e essa palavra sofre apócope para primeiro quando acompanha um substantivo masculino singular. Então, nesse caso, eu tenho um exemplo de apócope. E apócope são regras obrigatórias. Tranquilo? Então, eu tenho resposta correta, item A. Finalizamos o comentário da prova da UES. Tenho certeza que foi uma prova muito tranquila para você que estava acompanhando as nossas aulas, você que estava seguindo o nosso material. E aqui eu fico somente na torcida, já aguardando a nossa segunda fase. Hasta la vista!